Está no ar mais um programa da GI pela TV Brusque, canal 21 da NET. Sejam todos muito bem-vindos no oferecimento de Lemos Esportes e também Oral Sim. Gente, vamos falar de algo novo, aqui talvez no Brasil, né? Sobre terapia injetável com o Dr. João. Por favor, Dr. João, apresente-se. Olá a todos. Sou o Dr. João Pedro Tec, sou diretor aqui da clínica Tec Medicina Integrada. Né? Eu sou médico já há 15 anos, fiz várias especializações. A minha principal é a pós-graduação em endocrinologia no Hospital Federal dos Servidores do Estado, no Rio de Janeiro, pela Fundação Carlos Chagas. E desde então, eu venho me dedicando ao estudo da parte endocrinológica, né? E atualmente nós estamos buscando aqui na clínica focar a medicina integrada, tanto que é o nome da nossa clínica, né? Tec Medicina Integrada, em que nós visamos integrar as diversas especialidades, né, para melhor atender a necessidade do nosso paciente, para que ele tenha uma melhor adesão ao tratamento e que todos os profissionais possam ter uma ideia de como está o andamento do tratamento do nosso paciente. Certo. Então, nós acreditamos nessa proposta, né? E agora nós estamos trazendo aqui para Brusque uma nova proposta para tratamento desses pacientes aqui da clínica, que é através da terapia com os injetáveis. Vamos pegar uma bandejinha aqui já para ilustrar aqui, para mostrar para o pessoal como funciona isso. Então, o que é a terapia com os injetáveis? Ela é uma nova via de administrar medicamentos, vitaminas, minerais. A gente lembra lá que a nossa avó dizia, tome vitamina para você crescer, né? Mas então, a gente viu que com o tempo, pacientes que têm uma certa dificuldade na absorção dessas vitaminas, eles acham que estão se nutrindo com essas vitaminas, mas elas não estão sendo absorvidas da maneira adequada. Então, isso já foi visto no exterior, né? Então, a gente já sabe que em países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, a terapia dos injetáveis, ela é algo que já está consolidado lá. Então, não é algo, digamos assim, um milagre, não. É uma nova via para tratamento. Como a gente tem medicamentos que podem ser usados via oral, outros são intramusculares, outros são na parte da pele, né, tópicos, e a gente tem os endovenosos. Então, na verdade, ele tem como intramuscular e intravenoso. Certo. Aí a pessoa fica deitadinha, recebendo o sorinho. É isso. Então, a gente faz, no primeiro momento, uma avaliação médica, certo, de acordo com a necessidade do paciente, pelos sintomas, pelas queixas, o que é que ele está apresentando. E mediante uma avaliação laboratorial dos exames, nós podemos traçar um tratamento individualizado para o paciente. Por exemplo, pacientes que tenham feito, por exemplo, a cirurgia bariátrica. Certo. São pacientes que tiveram parte do seu estômago retirado, ou até mesmo estômago e intestino retirados. Então, isso diminui a área de absorção para essas vitaminas e minerais. Caso que, digamos, isso via oral, ele iria se perder, não iria absorver, e aí vem... É isso? Isso, exatamente. Então, por exemplo, tem pacientes bariátricos que têm uma anemia crônica por falta de ferro. E eles precisam repor esse ferro não via oral, mas via endovenosa. Isso já é um tratamento que acontece. Certo. Mas, além do ferro, alguns pacientes têm outras deficiências. Então, eu disse do paciente bariátrico, mas tem pacientes que têm doenças intestinais, gástricas, de várias naturezas que acabam depletando internamente essas vitaminas. Então, a via endovenosa é uma via que consegue entregar diretamente na corrente sanguínea aquilo que o paciente precisa, sem precisar passar pelo trato gastrointestinal. Então, esses pacientes, por exemplo, bariátricos, eles conseguem repor a deficiência de ferro mais rapidamente. Então, além de você ter uma melhor eficiência, porque você entrega aquela substância direto no sangue, né? Isso também tem uma comodidade de tratamento. Por quê? Quando você precisa ingerir um medicamento via oral, você precisa se dedicar, você precisa ter uma disciplina, você não pode esquecer do horário. Tem medicamentos que podem ser ingeridos com alimento, outros sem alimento. Então, isso gera um certo desconforto para pacientes que, por exemplo, usam a polifarmácia. Pacientes que têm hipertensão, diabetes, dislipidemia, que têm outras comorbidades junto.
Então, esse tratamento via endovenosa, ela dá também segurança para o médico que prescreve a medicação, porque ele vai ter certeza que o paciente vai estar recebendo o que ele precisa. Que maravilha, eu já estou aqui com tantas perguntas, como é que a gente já está aqui no primeiro bloco? Mais uma, eu vou fazer mais uma pergunta assim, ó, né? Porque às vezes a gente olha ali, né? Eu gosto muito dessa palavra integrativo, né? A medicina integrativa, porque às vezes tu olha um exame de sangue e tá dentro tanto, mas a gente sabe, né? A vitamina D ali, ó, 25, 30 tá baixinho, e aí tu consegue suplementar. E, na verdade, é a garantia de que a pessoa não vai precisar 2, 3 meses tomando a medicação, que pode esquecer, que pode... E é isso, por exemplo, um injetável desse, um sorinho desse, equivale a quanto de uma cápsula? Posso fazer uma pergunta assim? Ou tantos meses? Como é que funciona isso, para explicar para o pessoal que está em casa? Por exemplo, com relação à vitamina D, quando a gente precisa repor essa deficiência, os tratamentos giram em torno de 4 a 8 semanas. E nós, com uma injeção mensal, a gente consegue repor um tratamento mensal. Então, com uma aplicação de vitamina D, você consegue repor o que ele precisaria para o mês todo. Que legal, isso é muito interessante, né? E o tempo que fica no sorinho? A Adri já está de olho aqui, a Adri já é... Pode espiar a Adri ali? A Adri diz que é fã já dos sorinhos, né, Adri? Porque assim, quanto tempo fica? Ela fica basicamente assim, sentadinha e recebendo o sorinho. Então, quanto tempo fica? Depende? Depende. Algumas medicações, elas necessitam de um tempo mínimo para que essa medicação seja recebida pelo corpo, para que o paciente não tenha nenhuma reação adversa por causa do tempo de infusão. Tá? Então, ele precisa geralmente de 40 minutos a 1 hora, geralmente é o tempo médio, para que nós possamos fazer essa infusão com segurança. Certo. E esse paciente ele é acompanhado por médico, nós temos um enfermeiro que faz toda a parte operacional, prepara a medicação, temos um técnico também que auxilia, o técnico de enfermagem. Então, nós temos uma equipe preparada para melhor atender o paciente, né? Durante a infusão, antes, durante e depois. Que legal, né? Porque assim, se tu for pensar em 1 horinha, comparado ao que tem que tomar de remédio, e assim, é toda uma questão, se o intestino não está funcionando, o estômago, enfim, não absorve, ali é garantido que já vai direto na corrente sanguínea, né? Só uma pausa, né? Agora fechou, né, gurizinho, para o nosso comercial, e a gente já volta aqui com o Dr. João, aqui na Tec Medicina Integrada. Até. O que é felicidade para você? Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você. Estamos de volta, gente, hoje falando sobre terapia injetável aqui na Tec Medicina Integrada com o Dr. João, né? Olha só, interessante, tem aqui também um manual do paciente, ou seja, né, sabe o que tem que fazer antes, durante e depois da terapia. Mas, doutor, diga para o pessoal que está em casa por que esse interesse em trazer esses injetáveis assim e fazer essa terapia aqui na clínica e começar com isso. Então, nós já achávamos que essa via era uma via interessante, mas a busca se deu mais por uma necessidade pessoal minha. Eu e minha esposa, nós tivemos Covid, e após Covid eu iniciei com um quadro de cansaço intenso, dor em membros inferiores, planta dos pés, e eu resolvi fazer meus exames laboratoriais para tentar identificar a causa. E aí eu constatei que eu tinha um déficit importante de vitamina B12. E aí eu comecei a
fazer a infusão em mim mesmo para repor essa necessidade, e aí eu percebi uma melhora muito rápida. No primeiro momento eu até tentei via oral, na necessidade, peguei o exame, passei na farmácia, comprei um remédio, mas eu depois não, vou para a via endovenosa, porque o resultado ele é imediato. Você sente um bem-estar logo após já a primeira infusão. Então, eu mantive o tratamento por várias semanas, né? Repondo vitamina B12, vitaminas do complexo B também para fazer uma atuação em conjunto. Sim. E eu notei que eu fiquei muito, muito disposto. Porque na maioria dos casos, o que pode acontecer, né? Quantas pessoas que estão em casa nos ouvindo, nos vendo, que o pós-Covid sentiu a mesma coisa, aquele cansaço, mas daí vai tratar de que maneira? Às vezes com medicação? Sim, precisa. Né? Mas eu digo assim, uma medicação para cansaço que não é a base de vitaminas, talvez é com outra coisa, para uma dor, e não é o que é o certo, né? Porque na verdade é uma reposição dessas vitaminas, porque o Covid ele acaba com o ser humano, principalmente nessas questões de vitaminas, de minerais, não é verdade? Assim, para depois repor tudo isso, né? Eu constatei em mim mesmo, através do exame laboratorial, que eu tinha uma carência, uma deficiência de vitamina B12, o meu nível estava abaixo do mínimo. Sim. Eu até cheguei a usar remédio para dor num primeiro momento para aliviar essa dor. Mas não, eu precisava tratar a causa. E aí a reposição veio resolver a causa do meu cansaço, da minha fraqueza, das minhas dores em membros inferiores. Então, e aí depois eu, nos meus atendimentos aqui de pacientes pós-Covid, também constatei. E aí a reposição, ela já traz uma melhora, um bem-estar, porque o paciente, nós temos a nossa vida ativa, a gente precisa estar bem com a nossa saúde para que a gente possa desempenhar as nossas funções, não só no trabalho, mas em casa, com a família. Então nós temos a nossa vida de trabalho e vida social que precisa ser mantida e nós precisamos estar bem. Então acho como é importante, né, para você que está em casa, que teve qualquer, ou até mesmo sensação de cansaço, assim, para tudo, né, procurar fazer os exames e se olhar de dentro para fora, né, e não achar que está com isso ou com aquilo, porque isso é uma questão de saúde, né. Exato. E por exemplo, com relação à vitamina B12, alguns exames até mostram uma vitamina B12 dentro da faixa de normalidade mais próximo do limite inferior. Então a gente não trata só a questão do exame laboratorial, a gente trata o paciente. Então a gente sabe que pacientes com uma vitamina B12 mais alta, eles vão melhorar o estado geral deles. Então, porque a faixa dela é uma faixa larga, entre o mínimo e o máximo. Sim. Então a gente pode trazer isso para um valor mais alto. Mesma coisa é a vitamina D. Estudos falam que agora, por exemplo, a vitamina D, quando ela está em níveis mais altos, 50, existe, 80, 100, isso, até 100, no máximo 100, existe um benefício adicional para cada faixa de aumento da vitamina D. Por exemplo, até para a questão respiratória. Existe uma indicação de repor vitamina D para melhorar o sistema imune, digamos assim, por causa de tendo uma vitamina D mais alta. Sim, eu já também num outro momento, outro programa, nós falamos até da vitamina D ligada à questão da depressão, né? Porque quem tem uma vitamina D baixíssima, ela não vai ter vontade de sair da cama como, né? Então tudo isso a gente fala, não é uma questão de remediar, é buscar a causa e aí sim tratar com saúde, né? E a Adri tinha comentado que vocês têm também a vitamina D que vale até por quantos meses? Então, nós temos aqui, são 90 dias, uma reposição. Então nós temos aqui vários injetáveis aqui, né? Por exemplo, essa aqui é a vitamina, é um complexo que tem a vitamina A, D, E e K, né? A vitamina D3 aqui nós temos de 600 mil unidades. Então uma reposição dessa intramuscular, ela permite um conforto para o paciente ali por até 90 dias. Mas aí nós temos aqui, nós temos a metilcobalamina, que é temos aqui também o metilfolato. A metilcobalamina é formativa da vitamina B12. Então, tudo isso nós preparamos e colocamos aqui no soro, né? E isso é administrado para o paciente no nosso centro ali embaixo para a infusão de medicações. E tem vários protocolos, assim, a partir da necessidade do paciente. Tem aqui para emagrecimento, que eu estou vendo também. Sim. Já é constatado que o paciente ele precisa fazer um tratamento com acompanhamento. Nada é só imediatista, nós precisamos fazer um tratamento com acompanhamento. Então, esse paciente ele precisa ser tratado como um todo
e por um certo período. Então, algumas medicações elas devem ser usadas numa determinada sequência conforme a necessidade desse paciente. Então, existem tratamentos de 4 semanas, de 8 semanas. Tem pacientes como o bariátrico que vai fazer um tratamento crônico de reposição. Então, o paciente ele precisa ser melhorado também como um todo. Sim. Não só, vou repor só a vitamina B12, não. Esse paciente precisa receber mais medicações para também preparar o corpo de uma maneira geral. Sim. Então, por exemplo, aqui a gente separou conforme, por exemplo, você fez aqui uma parte de emagrecimento. Então, nós temos o quê? As medicações divididas por semanas. Então, nós temos algumas medicações que vão ser usadas na primeira semana, né? Endovenoso, intramuscular. E esse paciente vai sendo acompanhado até o final desse mês. No final desse primeiro mês, a gente refaz os exames laboratoriais e também vê como é que ele vai se sentir no físico. Como eu falei, a gente não trata o exame laboratorial, a gente trata o paciente da questão da sintomatologia clínica dele. Sim. Então, a gente costuma dividir por situações, quero emagrecimento. Então, o paciente tem uma necessidade para emagrecimento junto com a nutrição, junto com medicações da parte da endocrinologia também. E aí a parte da infusão para fazer esse tratamento. Mas a coisa é o pós-bariátrico. Ele precisa fazer um acompanhamento mensal de reposição. Então, tem pacientes que já estão se cuidando que vão precisar de um acompanhamento não tão próximo. Mas a gente recebe pacientes que têm uma necessidade aguda, porque eles já não tinham adesão ao tratamento, não sabiam aonde procurar ajuda. Né? Então, a falta, às vezes, de instrução também acaba dificultando o tratamento desse paciente. Sim. Muito interessante. Vamos fazer o seguinte, só mais uma paradinha aqui para os nossos comerciais e a gente já volta falando dessa, que é muito interessante, a terapia de injetáveis, com injetáveis. Até. A Gi pergunta, Dr. Luiz da Uralcim responde, doutor, às vezes é feito o implante, né, colocado um pininho ali, e precisa de um tempo para colocar o implante fixo, né? O dentinho fixo. Mas a pessoa fica com aquele dente sem nada? Não, coloca outra. O que faz? Boa pergunta, Gi. São várias formas que o dentista pode optar por um dente que vai ficar provisoriamente no local da onde foi colocado o implante. Então, o implante, ele precisa muitas vezes de um tempo para cicatrizar totalmente, né? Esse processo é chamado de osseointegração. Às vezes, esse provisório é colocado diretamente no implante, casos em que o implante ele está muito bem, foi muito bem cicatrizado, ele teve um torque muito bom. Em outros casos, onde o torque já não foi tão grande, ele não ficou tão fixo no osso, então a gente opta por um provisório móvel, que o paciente vai ficar um tempinho ali com esse provisório durante 3, 4 meses, ou uma prótese adesiva unida aos dentes vizinhos para não sobrecarregar o dente que foi instalado. Então, o implante foi instalado e teve um bom travamento, é possível um provisório já imediato sobre o implante. Caso não haja esse travamento desejável, a gente prefere não sobrecarregar o implante e trabalhar provisório móvel ou uma prótese adesiva. Então, passa aqui na Uralcim. Que é felicidade para você. Eu, graças a Deus, sou muito feliz, mas eu já passei por tantas coisas e percebi que a felicidade está assim nas coisas mais simples da vida. Por exemplo, tá com a família, os amigos, comer algo bem gostoso, um abraço, um sorriso, não é? A felicidade está bem mais perto do que você pensa. Só depende de você.
Estamos de volta. Doutor João, diga lá, assim, a respeito da medicina preventiva, né? Tudo isso aqui, na verdade, que a gente está falando desde o início, é sobre isso. Sobre cuidar do corpo antes que ele adoeça, antes que ele dê sinais, é isso? Exatamente. O nosso corpo, ele nos envia sinais e sintomas quando nós não estamos bem. Quando o nosso corpo está cansado, fadigado, com uma alimentação inadequada, uma qualidade má do sono. O nosso corpo ele nos manda sinais. Por exemplo, queda de cabelo, unha quebradiça, pele ressecada, dor nas pernas, uma fadiga além do normal. Isso pode indicar uma anemia, né, o cansaço excessivo, fraqueza, uma anemia. E aí é prudente que essa pessoa procure um atendimento médico para ver o que está acontecendo, porque algo mais sério pode acontecer. Né? Essa doença inicial, ela pode se agravar afetando outros órgãos e sistemas do nosso corpo. E a gente, né, doutor, talvez o senhor concorde comigo, a gente vem de uma cultura assim, ó, né, de que tudo a gente dá um jeitinho com remedinho e doeu a perna, de repente tu estás tomando aquele anti-inflamatório e daí de repente doeu a cabeça e segue dias e dias e não é bem por aí, né? É porque algo silencioso está acontecendo, tá gritando para tu ver pelo teu corpo e a gente só fica ali e assim, tu arruma uma coisa e estraga outra. Não é assim quando tu toma... Eu tenho pavor de tomar remédio sozinha, assim, porque eu acho que as pessoas estudaram, o médico estudou para isso e não tem que remediar qualquer coisinha, tomar um remédio. Exatamente. Por exemplo, no meu caso, numa fase inicial que eu senti dor, eu usei analgésico, usei um anti-inflamatório e o problema não passou. Então eu já busquei fazer o exame complementar para tentar identificar a causa. Felizmente eu constatei o que era. Mas tem pessoas que às vezes começam a usar o anti-inflamatório por um período de tempo longo e isso acaba trazendo um problema gastrointestinal, problema estomacal. Então a medicação ela deve ter a sua indicação bem precisa. Porque você pode usar uma medicação para uma finalidade e pelo uso prolongado ela pode causar dano para outra situação no nosso corpo. Sim, é importante falar isso porque a gente conhece muitas e muitas pessoas que, né, tem a farmacinha em casa, aí aconteceu tal coisa, já se medica, já medica o outro, já toma isso ali. Às vezes a gente está na rua e diz assim, eu tenho um remédio bom que é para tua garganta agora. Meu Deus, cada um é único e o perigo, né? Às vezes a gente sabe assim, tu vai tomar aquele anti-inflamatório. Não faça isso, porque não é médico. O risco, né, de estar indicando uma medicação que para ti fez bem e no caso da outra pessoa pode fazer mal, né? Mas assim, voltando aqui essa linha da medicina integrativa, né, como tu disse, depois dessa avaliação toda, vem aqui e é constante, né? É constante, a pessoa começar a usar os injetáveis, daí em tempos está consultando para ver, para não correr o risco de ter uma hipervitaminose, talvez. Isso pode assustar um pouco as pessoas que estão em casa, assim, dizer assim, mas eu vou tomar isso daqui, será que não vem vitamina demais? Claro que aqui é tudo estudado e tem, né, é tudo calculado, mas talvez as pessoas possam ter medo disso? Então, tudo que é em excesso faz mal. E a gente sabe que algumas medicações, uma vitamina A, uma vitamina que tem uma janela tóxica bem estreita. Então, existe entre o mínimo e o máximo, isso é bem pequeno. Então, isso deve ser administrado com cautela. E essa intoxicação pode acontecer até por medicamentos via orais. Tomar muita vitamina A faz mal. Sim. Já a vitamina D, você tem uma janela de toxicidade maior entre o mínimo e o máximo. Então, você tem uma segurança maior para tomar essa medicação. E a gente faz o tratamento baseado no início e depois com acompanhamento, né, para ver como é que ele ficou um mês depois. Então a gente sabe que tem medicações que a gente demora um mês para dosar novamente, medicações que são dosadas em 2 meses. Então cada uma tem a sua peculiaridade no tratamento. Então, como você disse, não tome medicamento por conta própria. Procure um médico, peça uma orientação, ele vai te dizer, essa medicação você deve tomar hoje, daqui uma semana, daqui outra, Sim. fazer os exames regularmente. Tudo isso é porque a pessoa tem uma melhor qualidade de vida. Até porque se a gente for numa farmácia e ficar passeando assim pelas gôndolas, enfim, a gente vai ver aquele... Nossa, meu colorido, bonito. Deus, aquele colorido. É isso, só que não pode, né? Porque às vezes assim a pessoa está tomando esse daqui, tem vitamina A. Aí ele vai ver um outro, mas esse aqui também tem vitamina A. E aí a pessoa está tomando 2 vezes a mesma vitamina A e pode ser, né? Então assim, não faça loucura, né?
Acho É que verdade. esse é um recado que a gente pode deixar, né? Seja prudente com a saúde, para que você não venha a ter doenças mais sérias a curto prazo. Sim. E aí a gente vai ter uma melhor qualidade de vida, né? Para poder interagir no nosso trabalho, com a nossa família, no nosso horário de lazer. A gente vai ter mais disposição e vai viver uma vida mais feliz. Sim, com certeza. Esse era o recado. Tem mais um recadinho, acho que para fechar o nosso programa, né? De hoje, assim, porque eu digo assim, eu quero chegar aos 90, né, Adri, fazendo agachamento. É o mínimo, né? Mas assim, né? A que custo a gente chega, né? Assim, até a idade 90, será? 100, se não for com saúde, só para ficar deitado na cama, daí não, né? Tem que ter saúde para isso, né? É verdade. Eu quero, né? Como meu avô foi até os 97 anos e um determinado dia ele se foi. Mas ele não tinha nenhuma doença que eu tinha deixado acamado. Ele faleceu por idade. Então, vida longa e morte rápida. Né? Sem sofrimento. É isso daí, gente. É isso, doutor. Muito obrigada, né, pelos esclarecimentos aqui. A Adri também, né, que virou fã dos nossos, dos injetáveis aqui. E mais um conteúdo muito legal para vocês conhecerem aqui no programa da Gi. Tá bom, gente? Beijo no coração. Fiquem com Deus e cuide-se. Saúde é o seu bem mais precioso no oferecimento de Lemos Esportes e Oral Sim. Até.